Cabo Daciolo, do Patriota, é o terceiro a perguntar. Candidato, por favor, escolha para quem vai a sua pergunta e pode fazê-la. O Ciro. Glória a Deus. Glória a Deus. A bandeira nacional coloca ordem e progresso. Nunca tivemos ordem nem progresso no país. Boa parte da culpa é dos senhores que aqui estão. Não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura, não tem saneamento. O que fazer? Principalmente na área da saúde. O Brasil, meu caro Cabo, precisa de um projeto nacional de desenvolvimento e nós avançamos muito. Nós fomos a economia que mais cresceu do pós-guerra até o ano 80. De lá para cá, você tem toda a razão, as coisas estão descambando. O Brasil perdeu o seu parque industrial de uma forma muito extensa e o Brasil anunciou, com a Constituição de 88, uma profunda mudança institucional que não está sendo cumprida. Na saúde, especificamente, o que eu acho que nós precisamos fazer? Revogar a emenda 95, aquela que proíbe a expansão de investimentos em saúde, educação, segurança, que é um tema que lhe é tão caro e do qual você entende tão bem, mas também infraestrutura e em todas as outras tarefas públicas para deixar livre o dinheiro da banqueirada, que é quem de fato está mandando na política brasileira. De outro lado, nós precisamos incrementar a gestão e a eficiência. Eu estou pensando, só para dar um exemplo, nesse plano, criar um fundo nacional de premiação das unidades de saúde, os postos de saúde, que atingirem metas antecipadamente anunciadas, de satisfação do usuário, de prevenção da diabetes, da hipertensão arterial e da prevenção da mortalidade materna e infantil. Com isso, nós podemos dar até um 15º salário aos bons profissionais que derem resposta a isso. E um conjunto de policlínicas para exames especializados e consultas com especialistas. Cabo Daciolo tem 30 segundos para a réplica. A democracia é uma delícia, é uma delícia. O senhor ficou doente, eu espero que o senhor esteja melhor. O senhor ficou doente e correu para o Sírio-Libanês. E o povo? O povo corre para onde? Cadê a saúde do povo? O povo está morrendo e o que os senhores fazem para o povo? Chega no momento político, os senhores sabem tudo, fala bonito, fala lindo, tem explicação para tudo, mas não muda nada. Nem lá no Ceará do senhor lá. Tem nada, mudança nenhuma. Fala e nada acontece. Por que o senhor não foi para o hospital público também? Por que o senhor não foi lá onde o povo frequenta? O povo está sofrendo, o povo está morrendo. Por favor, a resposta. Eu não fui por duas razões. Primeiro, porque o médico que me acompanha e faz a prevenção estava operando e me pediu para ir lá onde ele estava e eu não estava de emergência. Mas eu já trabalhei muito, já pus para funcionar mais de 20 UPAs, já pus para funcionar mega hospitais regionais. O meu estado, Cabo Daciolo, tem a menor mortalidade infantil do Brasil, sendo um dos estados mais pobres do país. Eu fui ao plenário das Nações Unidas receber o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. E, evidentemente, que eu compreendo a sua indignação e me associo a ela. Mas eu sou daqueles 20% de brasileiros que, não sendo demagogo, posso pagar plano de saúde. Minha preocupação de fazer uma saúde pública que preste já tem dela testemunho. E eu, presidente da República, vou melhorar para todo mundo. Mas eu sou daqueles poucos que pode pagar plano de saúde e não sou um demagogo para dizer o oposto. Obrigado. A quarta pergunta agora, de última pergunta deste bloco, de Henrique Meirelles, do MDB. Por favor, candidato, a sua pergunta deve ser dirigida ao Cabo Daciolo. Cabo Daciolo, quando fui presidente do Banco Central, criei as condições para tirarmos 40 milhões de brasileiros da pobreza. Qual a sua proposta para diminuir a pobreza no Brasil? A democracia é muito boa mesmo. Nós estamos agora diante de uma pergunta de um banqueiro para um soldado do Corpo de Bombeiro. É muito gostoso isso. Dizer para o senhor que hoje, para conhecimento de todos, nós temos mais de 400 milhões na extrema pobreza. Nós temos mais de 50 milhões na pobreza, vivendo com R$400. Quando eu falo extrema pobreza, eu estou falando vivendo com R$140 por mês. Sabe o que é interessante? O interessante é que o senhor fez parte do governo do Lula, do Lula, um bom período, e o senhor, naquele período, o senhor fez algo muito interessante, muito importante para a nação. O senhor diminuiu a dívida externa. Foi grandioso, hein, aquele passo. Só que naquele ano a taxa de juro da dívida externa era de 4,5%. O senhor pegou dinheiro emprestado do banco público numa taxa de 18%. O senhor fez o Brasil ficar endividado a 4 vezes mais. Foi isso que o senhor fez. Esse que é o cenário que nós estamos vivendo no nosso país. Infelizmente, o que acontece é que o senhor e os banqueiros do Brasil ficam roubando a nação e matando o nosso povo. Só que isso vai mudar. E eu acredito, para a honra e glória do Senhor Jesus, que num futuro bem próximo, o senhor e muitos outros vão aceitar o Senhor Jesus como libertador e salvador da vida e vão começar a tratar o próximo da maneira que gostaria de ser tratado. E aí começa a mudança e a transformação.
tira o povo da pobreza. Candidato Meirelles, a réplica, 30 segundos. Cabo, se você continuar querendo ser candidato a presidente nas próximas eleições, você vai ter que estudar um pouco mais. Você vai descobrir, inclusive, que eu nunca fui banqueiro, eu fui bancário, eu trabalhei em banco, cheguei a uma posição de presidente do banco por mérito próprio e muito trabalho. Criamos, sim, oportunidade para 10 milhões de pessoas começaram a trabalhar no governo do Lula. E agora vamos criar 10 milhões de empregos no meu governo nos próximos 4 anos. Cabo Daciolo, 45 segundos. Só tem um jeito do povo voltar a trabalhar. Nós tivemos um período maravilhoso para a nação brasileira, que foi de 2006 a 2010. Foi o momento que o governo federal, a União, investiu em infraestrutura e saneamento do nosso país. Foi no momento do PAC. Alguma coisa estava acontecendo verdadeiro. Nesse momento, a máquina oxigenou. E até mesmo os empresários privados começaram a colocar dinheiro. Foi um momento de crescimento. Infelizmente, o senhor agora, junto com o senhor Temer, no governo dele agora, entrou com as reformas. O que mudou a reforma para o povo brasileiro? Só entrou com uma reforma trabalhista, só tirando tudo do povo. Entrou com teto de gasto, acabando com o povo durante 20 anos. Quero dizer que eu vou revogá-las. Vou revogar e vamos fazer o crescimento e o povo vai sair dessa lama. E nós vamos pegar todos os corruptos e vamos prender. Vamos guardar os verdadeiros bandidos e vamos tirar o deles e botar para o povo. Muito bem, muito obrigado. Vamos agora para a pergunta do candidato Cabo Daciolo, do Patriota. Por favor, Cabo Daciolo, a sua pergunta. Por gentileza, quais são os candidatos que eu tenho para perguntar aqui? O senhor pode perguntar para Guilherme Boulos ou Marina Silva? Eu vou falar com a Marina. Candidata Marina, nós tivemos há pouco o fundo partidário e o fundo eleitoral. O que você pode dizer sobre o fundo partidário e o fundo eleitoral e também sobre a reforma da Previdência? O fundo partidário e o fundo eleitoral estão exagerados. É dinheiro público em grande quantidade para as campanhas políticas. Eu defendo o financiamento público de campanha, mas não na quantidade que foi aprovado pelos grandes partidos, PT, PSDB, PMDB e DEM, para se perpetuarem no poder. O fundo partidário e o fundo eleitoral não precisam ser milionários. E nós temos que mobilizar a sociedade para que ela possa contribuir para as campanhas. Em relação à nossa postura diante dessas questões de financiamento público de campanha, nós da Rede temos muito claro que o financiamento deve ser transparente, que a população brasileira não deve se render a essa lógica do Caixa 2. Por isso que nós somos contra o Caixa 2 e vamos criminalizar o Caixa 2, que graçou nas campanhas do PT, do PMDB, do PSDB, durante as eleições de 2014, principalmente, que foi desvendado pela Lava Jato. Candidato Cabo Daciolo, 30 segundos para a réplica. Nação brasileira, eu estou falando de 2.600. 2.600.000. 2.600. Que saiu da saúde, que saiu da educação, tirou do povo. Nós nem aceitamos esse dinheiro. Nós tivemos o Meirelles gastando 43 milhões na sua campanha, nós gastamos R$700. Previdência, nós vamos revogar. Vamos revogar. Ou melhor, ela nem entrou, ela nem vai acontecer. Candidata Marina Silva, ela é superavitável. 45 segundos para a réplica, por favor. Glória. Nós estamos fazendo, nós da Rede, uma campanha franciscana. Os meus adversários têm bilhões, alguns deles, quando soma o fundo, tem $500 milhão, aliás, quando soma o fundo partidário e o fundo eleitoral, e nós estamos fazendo uma campanha com a contribuição da sociedade e um pouquinho do fundo eleitoral, porque eles tentaram evitar que o povo brasileiro faça a verdadeira mudança. O dinheiro que está sendo usado pelos grandes partidos é o que falta para você, mulher, ter a vacina do seu filho, o remédio no posto de saúde e a educação de qualidade para o seu filho. Nosso compromisso é com a transparência e o uso correto do dinheiro.
Obrigado. A sétima pergunta agora. A pergunta será de Guilherme Boulos, do PSOL, que deve dirigir a sua pergunta ao cabo Daciolo, por favor. Daciolo, as mulheres são a maioria da população brasileira e têm, historicamente, os seus direitos negados. Mesmo assim, tem candidato como Bolsonaro que acha que as mulheres têm direito demais. Ele defende que as mulheres ganhem menos que os homens e agora fez uma proposta em relação ao imposto de renda que vai fazer com que famílias que ganhem até 2 salários mínimos, a maioria chefiada por mulheres, tenham que pagar imposto de R$400. Você acha isso justo? Não, não acho isso justo, não acho isso justo. E quero deixar para a nação brasileira, mulheres da nação brasileira, na minha casa, na minha família, as mulheres são prioridade. E as mulheres vão ser prioridades também no meu governo. Vão fazer parte direto do nosso governo, vão estar conosco no nosso governo, meio a meio, 50% dos ministérios homens, 50% mulheres, com o mesmo salário. Com o mesmo salário. E nós queremos elevar a moral das mulheres, porque as mulheres, elas têm uma dificuldade além dos homens, porque as crianças, os filhos, que muitas delas não têm como levar para a creche, não têm como botar na creche, estão lá com as mães, e elas ficam com os filhos e ainda vão trabalhar. E muitos de nós não reconhecemos isso. Mulheres no nosso governo vai ser muito bem valorizada, sim. Sim, eu quero aproveitar também que eu estou aqui com a presença da minha mãe, uma pessoa especial, e da minha esposa, uma pessoa especial. Mãe, eu te amo, varô, eu te amo. Tá? E as mulheres brasileiras, amo todas vocês. E vou tratar todas as mulheres do Brasil com respeito. Cabo Daciolo, 51. Glória a Deus. Candidato Boulos, 30 segundos. Glória a Deus. Daciolo, a gente já estava com saudade de você aqui no debate. Amém. Mas eu acho que, além de amor, há uma questão que é a igualdade de oportunidades. Nós temos que apoiar a luta das mulheres por salário igual. Nós temos que apoiar a luta das mulheres contra a violência machista e pelo direito de decidir sobre seus corpos. As mulheres são a maioria da população brasileira e vão salvar o país do atraso. Mais da metade da população de mulheres rejeita Bolsonaro e vão estar nesse próximo sábado num grande ato por ele não. Cabo Daciolo, 45 segundos para a tréplica. Olha, um dos grandes motivos da nação estar nesse atraso total, fala-se que nós falamos ordem e progresso. Não tem ordem e não tem progresso nenhum. É justamente não darmos os valores para as mulheres brasileiras. O local delas, local de dignidade, lado a lado em cadeira de posição elevada. Não olhando para a mulher não pode sentar nessa cadeira. Pode sim, e no nosso governo vai sentar. Eu quero aproveitar, porque nós colocamos o tema do fundo eleitoral, e eu falei 2.600. Teve 2.600 para bancar isso aqui, mas não tem 1.800 para botar o voto impresso. Nós precisamos votar em cédulas, porque há fraude nas urnas eletrônicas. Glória a Deus. Muito bem, vamos então agora para as considerações finais desse nosso debate. Cada candidato